Ei, tudo bem? Eu sou a Cristal Veloso e hoje eu quero falar com você sobre como convencer os pais dos alunos de que estudar música é importante. É muito engraçado a gente pensar nisso, porque a grande maioria dos professores nunca precisa explicar nas escolas ou convencer as escolas, os pais, os colegas, a direção de que a sua disciplina é importante. Só o professor de música é que tem essa missão, que tem que fazer esse trabalho, né? Todo mundo sabe por que é importante estudar matemática, português, história, geografia, inglês, educação física, mas música, né? Por que a gente tem que... É importante? Isso não é muito importante, né? Mas a gente tem que explicar até para a gente conseguir encontrar algum reconhecimento e também mostrar que a música, que a arte é um direito de todo mundo, que todo mundo tem esse direito ao conhecimento, né? E não só uma pequena parcela da sociedade é que vai ter direito a esse conhecimento. Mas existe toda uma razão para que isso tenha acontecido, né? No nosso país, com a retirada da educação musical há quase 50 anos atrás, na verdade, isso acabou fazendo com que os pais de hoje e os professores até que estão nas escolas hoje dando aula, nunca tenham estudado música, nunca tenham tido acesso a esse conhecimento, principalmente quem estudou em escola pública, porque foi justamente da escola pública que foi retirada a educação musical, né? Porque as escolas privadas que ainda achavam importante, a mantiveram no currículo e continuaram contratando os professores que sempre houveram dentro do mercado. Mas na escola pública, essas pessoas não tiveram acesso à educação musical. E tem um pensamento muito recorrente que vem desde o século XIX, né? Que essa ausência da educação musical também ajudou a acentuar. Que pensamento é esse? O pensamento de que a música é uma coisa muito difícil e é uma arte reservada às pessoas dotadas de muita inteligência, de muito conhecimento, ou de muito dom, né? De um talento todo especial, ou de muito dinheiro, que tem dinheiro para comprar muitos instrumentos, que tem dinheiro para pagar bons professores e escolas e tudo mais. Então, com esse pensamento e com a ausência da educação musical e o tempo, esses 50 anos, né, foi ficando cada vez mais difícil para a gente mostrar qual a relevância do estudo da música na vida de um indivíduo. O que ele pode trazer de benefício para uma pessoa estudar música. E aí hoje a gente tem a neurociência explicando da parte do desenvolvimento dos dois hemisférios do cérebro, a gente tem os sociólogos e as pessoas ligadas ao comportamento explicando que a educação musical e que a música, que o fazer música pode ajudar o indivíduo a se inserir de uma forma mais produtiva dentro da sociedade, pode desenvolver a questão da sensibilidade, a questão da empatia, né? Então há vários estudos por aí, mas a grande maioria das pessoas não tiveram acesso. E aí a gente vê que existem pessoas como nós, que mesmo tendo vivido e estudado nesse período de ausência da educação musical na escola, somos músicos, somos professores de música, e nós por sabermos, por termos essa paixão, por termos essa certeza que a gente viveu na pele, né, da importância da música, a gente quer passar isso para os alunos, a gente quer ensinar, a gente quer contaminar as pessoas positivamente com essa coisa da importância da educação musical, porque a gente sabe, porque a gente viveu e porque a gente acha que as pessoas têm esse direito. Todas as sociedades tiveram uma grande importância, deram uma grande importância
ao estudo da música desde a Grécia Antiga, mas hoje nós vivemos num momento no Brasil em que essa ausência faz com que as pessoas não consigam entender a nossa importância, né? A importância da música e a importância do músico e do professor de música na sociedade. Muito legal a gente pensar que também tem outros movimentos, né? Que assim, a gente vem de uma cultura na sociedade em que o prazer intelectual, essa coisa não é muito bem vista dentro de uma sociedade em que, por exemplo, a fábula da cigarra e da formiga, não sei se vocês se lembram dessa fábula, né? Que a formiga trabalha durante todo o inverno carregando o alimento para dentro da sua morada e a cigarra, enquanto isso, ficava cantando, né, ao invés de trabalhar. E aí, quando chegou o inverno, a cigarra ficou muito lá triste porque não tinha comida e foi bater na porta da formiga para poder ganhar alimento, e a formiga, sem a menor empatia, agora você fica aí porque você não trabalhou, então você que morra de frio e de fome e tal. Essa é uma das versões dessa fábula, né? Tem uma outra versão que fala que a formiga teve empatia, falou, foi tão bom eu trabalhar com você cantando, então por favor entre, vou partilhar com você, porque você me ajudou a trabalhar com a sua música e tal. Isso é uma outra versão completamente diferente, mas a versão original é aquela que a formiga fala, olha, você que se vire, porque você ficou curtindo e brincando enquanto eu estava trabalhando. Então, essas mensagens, né, subliminares vão fazendo com que a música seja desvalorizada, a nossa profissão também, e a própria profissão de músico, né, fica de outro lado também, fica ruim. Então os pais, na verdade, quando são frutos de todo esse pensamento, ficam pensando assim, eu não quero que meu filho seja músico, né? Então não vou incentivar o ensino da música, porque não é uma carreira bem remunerada, não é uma carreira... Então só se vê o lado negativo da coisa. Mas aí a gente sabe, né, que isso é uma questão de visão, de uma visão muito estreita, e que a educação musical traz muitos benefícios e que a função da educação musical na escola não é tornar o filho de ninguém músico, mas é abrir os horizontes para esse lado do conhecimento. E a gente sabe também que na escola o aluno tem pouca referência de música, efetivamente. A referência que ele tem de música, às vezes, dentro da escola, porque a gente não tem professores bem formados para isso, tem uma grande parcela de professores que dão aula de arte e que não abordam o conteúdo música. Então, embora isso tudo esteja inserido, a gente sabe que, infelizmente, as pessoas têm uma relação com música ligada ao entretenimento, muito mais voltada para o entretenimento do que para a arte em si e para a ciência, né, da música. As pessoas não têm esse conhecimento. Então, seria muito interessante que dentro da escola tivesse essa coisa da educação musical também, para mostrar esses outros vieses, né, outro viés que tem da questão da música. Mas pais que nunca estudaram, normalmente não valorizam muito. E aí fica como uma sobrecarga, né, sobre uma coisa maior ainda no ombro do professor de música, que é, além de ensinar música, além de buscar ter o reconhecimento da escola, que às vezes também não é fácil, ele também tem que provar e validar para os pais que aquela disciplina é importante. Até porque, para que ele tenha mais apoio e para com esse apoio dos pais ele conseguir driblar as dificuldades que ele pode encontrar dentro da própria escola, com a ausência de instrumentos, com a ausência de recurso, com a ausência de um espaço adequado. Então,
conforme ele vai trazendo a comunidade escolar e os pais fazem parte da comunidade escolar, conforme ele vai convencendo, conforme ele vai trazendo, isso vai facilitando também o trabalho do professor de música. E aí, muita gente me pergunta, bom, você conseguiu vencer em alguns aspectos esse problema dos pais que não conhecem? Então, como é que você fez? E eu queria dar aqui, então, algumas dicas de como conseguir convencer os pais de que música é importante. Porque eu estou falando da música na escola regular, do professor da escola regular que vai dar aula de educação artística ou de artes e que vai trabalhar com música, mas a família dos alunos nem dá muita importância para a disciplina que ele dá, mas também, às vezes até professores de escola de música, que os pais estão pagando a aula de música para o filho, têm dificuldade de fazer com que os alunos encontrem em casa um ambiente acolhedor para o trabalho da música, porque fica sendo sempre assim, é hobby, isso é uma coisa menos importante, como se hobby fosse uma coisa menos importante. Mas, isso é uma coisa menos importante. Então, ainda mais agora, nesses tempos que a gente está trabalhando muito com os alunos à distância, tudo, tem pai que fala assim, imagina, a aula de música, essa parte de música, deixa pra lá, eu vou ficar com o computador, eu vou ver outras coisas no computador, você se vira depois. Né? Então, a falta de valorização da própria família, e aí isso acaba também desestimulando os alunos, né? Então, não é só na escola regular, tem gente que paga o curso do filho de música, mas também não valoriza, né? Porque o fato de você simplesmente remunerar uma escola que está dando aula de música para o seu filho, não significa que você está valorizando o trabalho, né? Porque às vezes são tantos os motivos, o motivo é tirar o menino de casa naquele horário, ou fazer uma atividade que ele possa preencher o tempo, menos pela música, né? Mas por outros motivos que não são aqueles. Então, existem muitas maneiras da gente começar a trazer e a convencer os pais de que isso é importante, de que estudar música é importante, e isso deve ser, eu acho, uma das coisas que você deve ter como meta, professor de música, professor de arte, você tem que ter como meta conquistar os pais, convencer os pais, esclarecer os pais. Em função de todo esse cenário que eu já descrevi para vocês aqui, acho que nada mais justo do que a gente também educar os pais quanto à importância do trabalho que a gente executa. Então, como que a gente vai fazer isso? A primeira coisa, acho que a primeira dica, o primeiro passo é estabelecer um bom relacionamento com os pais, né? Fazer com que os pais queiram te ouvir, tenham interesse no que você vai falar. Então, uma boa conversa, um bom relacionamento com os pais já é a primeira e talvez a mais fundamental de todas as ferramentas que você precisa para convencer esses pais realmente da importância e da relevância do estudo de música na formação dos alunos. Então, estabelecer um bom relacionamento é muito importante, né? E eu vejo que alguns professores são muito ausentes da vida dos pais. Eles simplesmente mandam bilhetes para casa, às vezes, quando o aluno não vai bem. Dificilmente mandam bilhetes elogiando os alunos, né? As atividades dos alunos. E tem um completo e total desconhecimento de qual é a realidade desses alunos musical, no caso, né? Dentro da casa. O que é que eles ouvem, o que é que eles escutam, o que o pai gosta de ouvir, o que a mãe gosta de ouvir, como é que funciona isso. Então, talvez começar a estabelecer na primeira reunião de pais um bom relacionamento, se apresentar, mostrar qual é o seu trabalho e principalmente, né, mostrar para os pais, eu acho que isso é um grande gancho, né? Além dessa questão do relacionamento, da simpatia, de ser agradável, que é uma coisa importante por causa dessa via que se abre, né, de contato, a segunda coisa é, na reunião de pais,
explicar o que você vai trabalhar com os filhos deles na educação musical e quais benefícios que este conhecimento que você vai fazer com que eles tenham acesso, quais são os benefícios que esse conhecimento vai trazer para a vida dos alunos. Então, realmente essa coisa de estudar música ajuda nessa coisa da visão de mundo, das escolhas que ele vai fazer, ajuda na questão do raciocínio lógico-matemático, ajuda no desempenho de outras tarefas, porque o cérebro trabalha nos dois hemisférios. Quer dizer, você vai explicar o porquê que é importante. Porque ninguém se compromete com aquilo que não compreende. Eu estou sempre falando essa frase aqui nos vídeos. Então, explicar para os pais o que você vai trabalhar e qual o benefício do que você vai trabalhar vai trazer para os alunos. Uma outra coisa que eu acho que é legal para estabelecer esse relacionamento com os pais é numa outra oportunidade, numa breve oportunidade, você fazer uma pesquisa entre eles de quem é que toca um instrumento, quem é que estudou música ou esteja estudando música, qual dos pais tem instrumento em casa. E aí, depois de posse dessa pesquisa, de quais são os pais, às vezes você tem 1, 2 pais, 3, às vezes mais, dependendo da escola, convidar esses pais para darem um depoimento para os alunos de qual a importância da música na vida deles, do porquê que eles escolheram aquele instrumento, trazer um instrumento para eles mostrarem para os alunos, quer dizer, estabelecer uma conexão, uma aproximação desses pais, entre aspas, músicos, que podem mostrar para os alunos essa conexão, que não é só o jeito deles funcionarem com música, mas existe o jeito dos pais, das famílias, de como é que eles se relacionam com a música. Então, acho que isso é muito importante, acho que é uma coisa muito legal e que pode dar uma liga entre esses pais com os outros pais, que vão ficar sabendo, olha, o pai de fulano foi tocar na escola, tocou para as crianças, ou esses pais podem ir tocar numa próxima reunião de pais também, né? De você convidá-los, ou deles fazerem a apresentação, parte de uma apresentação que você esteja fazendo com as crianças numa das festas, ou no momento cívico da escola, de você trazer essas pessoas, porque aí você vai trazendo e os outros pais vão percebendo e isso vai chamando a atenção, vai estabelecendo conexões. Uma outra coisa que eu acho que é muito legal é você preparar uma lista de materiais falando sobre a importância da educação musical e você poder mandar isso para os pais com uma certa frequência, sei lá, uma vez por mês ou em todas as reuniões, não sei se vocês fazem reuniões bimestrais ou mensais, mas sempre ter um material que você possa mandar para os via aluno ou um texto para os pais lerem, não com cobrança, mas olha, um texto falando da importância da educação musical, um vídeo que você queira compartilhar, mandando um link para os pais curtirem. E às vezes até algumas tarefas como, por exemplo, construir instrumentos musicais em casa, que você precise da ajuda dos pais. Então assim, olha papai, tá aqui a receita de como que a gente vai fazer um coco dentro de casa, ou um par de clavas, ou um chocalho, ou um reco-reco, ou um chime, que é aqueles conjuntinhos de chaves que a gente faz, que faz aquele barulhinho super bom de se ouvir. Então assim, tem tantas coisas que a gente pode precisar dos pais para ajudar a gente na construção de uma caixa de instrumentos. Então, se você vai estabelecendo essa conexão, você vai podendo ter a ajuda desses pais também junto às atividades que você vai desenvolver. Então, acho que isso assim é super, super legal. Uma outra coisa que, além dessas atividades, talvez uma lista de filmes. Tem muitos filmes legais, filmes normais, tipo, o primeiro que me veio na cabeça, que eu acho que é muito divertido assim de assistir em família, por exemplo, é aquele Mudança de Hábito,
que mostra uma mulher que se veste de freira, que muda um coral de freiras que era super chato e arcaico, e ela transforma isso, e isso traz com que toda a comunidade, a juventude se aproxime para uma coisa mais divertida, com música. É muito interessante. Então, de repente, um vídeo desse que você mande para os pais assistirem e darem a sua opinião, para os alunos trazerem em casa a opinião do pai sobre aquele determinado filme, de algum link que você mande. Tem vários filmes sobre música, sobre a transformação da música na vida das pessoas. É uma questão de você fazer lá a sua lista, né, de filmes interessantes que falem de música, e que não precisam só ser filmes de entretenimento. Pode ser um concerto bonito que você viu, uma apresentação bonita de instrumento, andou circulando pela internet um vídeo sobre um concerto com uma orquestra sinfônica e um instrumento chamado Theremin, que é um instrumento que trabalha com as ondas sonoras, e você vai pondo a mão e distanciando a mão para ter um determinado tipo de som, e muito interessante, né? Tem muitos vídeos de curiosidade que às vezes a gente pode, pesquisando, reservar e mandar para os pais. E dessa forma estabelecer essa conexão, essa comunicação, essa via de comunicação com os pais é muito importante, né? E talvez a última das coisas e a mais importante delas é mostrar o trabalho que você está desenvolvendo com as crianças na escola ou com os alunos na escola para os pais. Isso pode ser, nem que seja uma coisa muito singela, que seja uma atividade que você fez em aula, que saiu muito legal, que você filmou com o seu celular e que você vai mostrar numa reunião, ou que você vai mandar para os pais, ou vai pedir para os pais entrarem no Facebook da escola para ver, alguma coisa assim. Mas sempre que você puder, registre esses momentos, convide e compartilhe com os pais. Olha o que eles fizeram, olha que legal eles ouvindo essa música. Então, às vezes estão ouvindo música de um jeito concentrado, legal, você vai lá, tira uma foto, manda, explica o que você está fazendo para os pais, para que eles possam se chegar a você, para que eles também compartilhem da sua paixão pela música, da sua paixão pela educação musical, da sua paixão por ensinar. E dessa forma, talvez você os contagie. E você contagiando crianças e pais, fatalmente você vai contagiar toda a comunidade escolar. E com isso você vai conseguir o tão famigerado, o tão desejado, né? O tão desejado reconhecimento profissional que você tanto deseja, né? Porque aí os pais, conforme eles vão vendo esse trabalho, conforme eles vão participando disso com você, claro que você também não pode encher as paciências dos pais, vocês têm que também ter uma certa rotina, mas se você explicar, se você planejar tudo isso, mandar essas comunicações para os pais, ou por e-mail, ou por WhatsApp, ou por vídeo, sei lá, por bilhete, você vai trazendo eles até você. E aí com isso a gente vai convencendo do quanto é importante. E vai compartilhando as melhoras dos alunos, né? Vai vendo com os alunos, com os professores, olha, montei um coral com os alunos, ou montei um grupo de pequena percussão, ou a gente está trabalhando percussão corporal, ou a gente está construindo instrumentos. O que isso está mudando na vida e na dinâmica dos alunos? Pega os depoimentos dos outros professores, dos próprios alunos. O pai gosta de saber o que o filho falou, o que o filho fez. Então, quando você vê uma coisa, uma observação interessante, passa para o pai, vai trazendo eles para o seu lado. Que com isso a gente vai estar divulgando o nosso trabalho e vai estar trazendo de volta para a escola a importância da educação musical. E quem sabe a gente não fique mais 50 anos sem ela na escola e chegue um momento que a gente não precise fazer tudo isso. Que isso seja simplesmente uma coisa natural, que todos já saibam e que fiquem sempre esperando os resultados da aula de música como se fosse uma boa coisa que eles
deixaram de viver durante todo esse tempo. Bom, se você curtiu esse conteúdo, deixa lá o seu like, deixa lá o seu comentário no By Cristal Veloso. A gente está no Instagram, está no Facebook, está no YouTube. Entra lá, deixa o seu recado e eu vou ter um prazer enorme em conversar com você, tá bom? Um grande abraço, espero que essas dicas sirvam para você. Tchau!